É isso aí, torcida do Flusão. Bora aqui com o pós-jogo da grande vitória em cima do Atlético Mineiro. Flusão aí, 1-0. Pessoal, vamos aqui com comentários do programa Sport Center da ESPN, já deixando os créditos aos canais da ESPN Brasil. Torcedor do Flusão, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. O Marcelo, jogador fluminense, que falou após essa vitória do time. Aqui. Acho que não é nada que preocupe, não. Assim, deve ser alguma coisa tranquila, né? Assim, saiu do jogo, mas deve ser uma coisa tranquila. Mas não cheguei a falar com ele, não. Tá? É, jogo de Libertadores, quartas de final de Libertadores, é sempre assim. E o segundo jogo vai ser a mesma coisa, a gente tem que estar preparado, tem que se preparar bem para poder ganhar. O time acabou com um trio ali de ataque, que é o trio do time titular campeão da Libertadores ano passado. Keno, Cano e Arias, acabou que o Keno fez a jogada, enfim, deu certo essas mudanças com o tempo, né? Deram certo as mudanças, deram de você. É, exatamente, mas a gente está aí para ajudar, né, no que for. A gente tem, né, o Keno tem participado um pouco menos do que o ano passado, mas a qualidade dele é indiscutível e hoje acabou ajudando o Fluminense a sair com a vitória também. Aí outro cara gigante, né? Com experiência, com títulos, com tudo que a gente pode imaginar em matéria de futebol. O André, quando a gente fala do Thiago, exclusivamente falando, né? Dessa emoção e tudo mais, qual que é o tamanho dele hoje, nesse elenco? E uma lesão é sempre algo que preocupa pela sua... Claro, não só a questão de futebol, bola rolando, mas também pela sua posição como capitão e tudo mais. Tanto isso é um tema que era sobre isso que o Marcelo estava falando, né? Não conversei com ele ainda, tomara que não seja, acho que não é algo mais sério e tal. Desde o início, né? Desde a chegada dele, a diferença que ele fez em campo nas primeiras partidas, quando o Fluminense com ele não levava gols e ganhava. Aí ele ficou fora de um jogo, o Fluminense perdeu. Acho que foi aquele jogo com o Grêmio, na fase anterior da Libertadores. Aí ele voltou, aí ele faz um gol de cabeça na volta. Então, é claro que a presença dele em campo torna o Fluminense um time muito melhor. Mas também tem todo o envolvimento de um cara que escolhe voltar para o seu clube, o clube pelo qual ele torceu, pelo qual ele jogou. Embora ele tenha tido uma carreira no exterior longuíssima e oportunidades para se identificar com diversas camisas, que foi o que aconteceu, o Fluminense era aquele ponto para o qual ele queria voltar. E ele voltou, isso faz toda a diferença do mundo, né? Eu acho que em todas as atividades, o tipo de relação que se tem é muito determinante. E no caso dele, ainda tem um bônus que é tecnicamente relevante demais. Ele não veio para o Fluminense para jogar de vez em quando. Ele não veio para o Fluminense só para poder dizer que encerrou a sua carreira no Fluminense ou voltou para o Fluminense. Ele estava jogando na Premier League. Ídolo do Chelsea, é bom lembrar. Então ele fez essa escolha pelos motivos dele, por achar que está na hora, por querer voltar ao seu país, uma decisão provavelmente familiar também. Então não é que ele está aqui já num outro nível de competitividade e o Brasil acaba sendo uma escolha meio única. Não. Eu vou repetir, ele estava atuando no Chelsea. E se não me engano, ele tinha proposta de renovação, claro, contratos na Europa de 1 ano somente, mas decidiu voltar. E aí é claro, mas hoje ele se lesionou, se machucou. Bom, então, infelizmente está todo mundo se machucando aí, né? Essa é uma temporada brutal. Talvez tenha a ver com a idade, talvez não tenha. Do ponto de vista físico, ele está muito bem. Então, tomara que tenha sido só um probleminha desses que também são comuns, frequentes, e que ele se recupere logo. Vamos lá para o Maracanã, porque o Cícero Melo estava por lá e acompanhou de perto, inclusive, a emoção do zagueiro Thiago Silva com esse gol e, claro, essa vitória do Fluminense para 1-0, de 1-0 para cima do Galo. Cícero, chega mais, boa noite para você. Conta para a gente um pouquinho dessas histórias que só quem estava ali pertinho pôde ver. Boa noite. Boa noite para você, Luciano, para Mari Pereira, para o André Kifuri e para o Fã de Esportes, especialmente. Nós já estamos aqui juntinho da zona mista, onde os jogadores dos dois times vão passar, alguns já estão falando com a imprensa, e tivemos então este primeiro jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América entre Fluminense e Atlético Mineiro aqui no Maracanã, para um público superior a 54 mil torcedores. 54.140 torcedores para ser exato.
Fluminense apareceu com uma grande surpresa para a sua torcida, né? O Marcelo, o campeoníssimo Marcelo, famoso Marcelo, barrado pelo técnico Mano Menezes. E quem entrou no lugar dele? Diogo Barbosa, que já não jogava há 2 meses, fez uma cirurgia, uma artroscopia no joelho direito e não tinha ido ainda nem para o banco de reservas. E já apareceu como titular num jogo tão importante como este, e o Marcelo ficando no banco de reservas. Não foi um jogo bom, a verdade é essa, o primeiro tempo muito fraco, pouquíssimas conclusões a gol. O segundo tempo já foi um pouco mais movimentado, os dois times fazendo aí mudanças, né? A gente teve uma discussão áspera, a gente ficou sabendo, entre o Hulk e o Gustavo Scarpa no caminho para o vestiário no intervalo do jogo. Depois o Hulk justificou que isso é normal de futebol, os jogadores têm que mesmo discutir, brigar para tentar a vitória, mas que a amizade continua, não influenciou em nada, né? Mas foi uma discussão muito áspera pelo que a gente pôde apurar. E aí, no segundo tempo, com muitas mudanças, o Fluminense acabou o jogo com o ataque que não vinha jogando, campeão da Libertadores da América. John Arias, Germán Cano, que já não jogava há 57 dias, 11 jogos seguidos, que ele perdeu com uma lesão no pé direito, já tinha ficado no banco lá em Caxias do Sul na derrota contra o Juventude por 2-1 no Campeonato Brasileiro, e ele foi ovacionado quando entrou em campo no segundo tempo. E o Lima foi outro que entrou no segundo tempo, jogador versátil que atua em várias posições. Segundo tempo um pouco mais movimentado, mas o Fluminense acabou fazendo um importante gol da vitória só aos 42 minutos do segundo tempo. Jogada de quem? Do Keno. Uma grande jogada pela ponta esquerda, colocou na cabeça do Lima, que fez poucos gols de cabeça na sua carreira, mas tem feito alguns gols com o Fluminense, a exemplo do que já tinha feito lá no Couto Pereira no primeiro jogo contra o Grêmio em Curitiba. Agora o Fluminense, com esta vitória, tem um clássico no sábado no Maracanã contra o Botafogo, jogo dificílimo, e na quarta-feira lá em Belo Horizonte, na Arena MRV, os dois times decidem uma vaga para a semifinal da Libertadores da América. O quadro é o seguinte: Fluminense joga com a vantagem do empate. O Atlético terá que vencer nos 90 minutos por 2 gols de diferença para se classificar. Se houver uma vitória do Atlético por 1 gol de diferença, exemplo de hoje aqui no Maracanã, nos 90 minutos, a decisão da vaga será na disputa por pênalti. Se aqui tivemos o Maracanã lotado com a torcida tricolor, em Belo Horizonte, na Arena MRV, vai ser ao contrário. O estádio vai estar lotado com a torcida do Galo. Foi um jogo ruim, tecnicamente, mas futebol é assim. Importante para o Fluminense foi a vitória. O Atlético fez de tudo para levar o empate para Belo Horizonte, não conseguiu segurar o Fluminense nesse finalzinho com um gol, faltando 3 minutos para o término do jogo. Voltamos aos estúdios aí em São Paulo com você, Luciano. Grande Valeu, abraço Cícero. também para os companheiros e para o Fã de Esportes. Um abraço para você, Cícero Melo, que acompanhou essa partida de pertinho e, claro, vai acompanhando o dia a dia até o jogo da volta. Um confronto que está totalmente aberto aí, 1-0 foi o placar desse Fluminense e Galo. Queria voltar num ponto aqui, que é o desentendimento. Já que a gente falou bastante dessa questão do nervosismo por parte do Galo, o Hulk foi questionado ali na saída do jogo, o Cícero citou isso, esse desentendimento aí. Ele com o Scarpa. E tá nítido, claro, é um desentendimento, que tá nítido que eles têm uma divergência, talvez, de alguma jogada, algum jeito de jogar, de como chegar nesse gol, mas tá tudo resolvido. O Hulk já falou que tá tudo resolvido. Mas não tem um lado bom nisso aí, Mari? Que é esse descontentamento, talvez, com o placar 0-0, que é o querer ganhar? O Hulk é um jogador muito inquieto, né? Um jogador muito intenso, de jogo mesmo, assim, né? E ele até explicou também no intervalo que era sobre uma possibilidade ali de lance que ele esperava que o Scarpa o encontrasse e aí o Scarpa não tomou essa decisão. Mas sim, também acho que é do jogo. Claro que num tom muito maior, né? Teve também no segundo tempo uma entre o Ganso e o Thiago Santos, ali no lance de escanteio. Mas o que parece realmente é coisa de jogo. Como é que faz para controlar esses ânimos? Esse tipo de discussão atrapalha ou ajuda, que é para dar aquele gás, talvez, para voltar no segundo tempo diferente, hein, André? Eu não sei se atrapalha ou ajuda. Certamente atrapalha em algumas ocasiões, ajuda em outras. Não dá para dizer, depende do relacionamento entre os jogadores. O que isso significa para a relação deles. Se estão acostumados a divergir dessa maneira mais agressiva e tudo bem. Na hora que os nervos esfriam, né, tá todo mundo ok. Ou se não são pessoas que se dão tão bem assim, e isso representa uma coisa diferente no relacionamento deles e pode deixar
algum tipo de ferida. Eu sempre procuro trazer esse tipo de coisa para o ambiente das outras profissões. Ah, mas a pressão é totalmente outra, não existe competição. Sim, o futebol, é o que nós estamos tratando aqui, tem questões muito peculiares que não podem ser reproduzidas num ambiente de trabalho como esse aqui. Mas se a gente está acostumado a discutir por qualquer coisa e um dia a gente tem, você e eu, uma discussão mais áspera, e isso faz parte tanto para mim quanto para você, nós vamos poder continuar trabalhando juntos sem nenhum problema. Perfeito. Mas se você não está acostumado que eu fale de uma determinada forma, usando um certo tom com você, num momento de maior pressão, que acontece, não é a mesma coisa que um time de futebol, mas pode acontecer, e você vai se sentir desrespeitado, nós podemos ter um problema. Fica uma rusga aí. Então, por que no futebol as relações humanas são diferentes das outras áreas? Não devem ser. Não acredito que sejam. Agora, num grupo tão grande, 20 jogadores, tem gente que pensa de forma completamente diferente. E existem as coisas que são consideradas normais e as que são anormais. Na forma de falar, onde isso acontece, por isso que a gente não vê. Mas, ao mesmo tempo, deve ser tão frequente num ambiente de competição pura o tempo todo. Pressão e essa coisa dos humores, quando você perde um jogo levando um gol, faltando 3 minutos para acabar, e sabe que o resultado poderia ser outro, se você trabalhasse. É isso aí, torcida do Fluminense. Cara, foi um jogo muito difícil para quem assistiu a partida. O Fluminense, cara, até ali saiu o gol em que o Keno fez a jogada da partida. Tava um jogo muito truncado, né? Nem o Atlético e nem mesmo o Flusão conseguia chegar assim, conseguia chegar na cara do gol com facilidade, né? Os dois times muito batendo cabeça. Batendo cabeça que eu falo tentando uma jogada só, não dava certo. Aí, né, para mim aconteceu ali a virada de chave, foi quando substituiu, né, quando o Milito, técnico do Atlético, tirou o Gustavo Scarpa e colocou o Palácio. O Gustavo Scarpa tem mais noção de marcação do que o Palácios, então ali certeza que o Keno, né, que foi o cara ali que conseguiu a assistência, certeza que o Keno conseguiria, né, fazer alguma jogada em cima do Palácios, e foi no que deu. O Keno subiu ali para o lado esquerdo ali do campo, fez a jogada e cruzou para o Lima fazer o gol da partida, né, uma partida difícil, não tem nada ganho, mas o Fluminense, né, como falou os comentaristas, chega como favorito até mesmo na casa do Atlético Mineiro. Isso é uma verdade, é o atual campeão, sabe jogar essa competição. Hoje o Fluminense é um time copeiro que consegue fazer esses tipos de jogos, né, na temporada. Por exemplo, não está focado muito no Campeonato Brasileiro, mas quando decide jogar, né, ninguém consegue parar. É isso aí, torcedor do Flusão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever, de deixar o seu like, o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço, valeu!